sessão de perguntas-respostas. A habitual sessão de perguntas-respostas. Portanto, estejam à vontade para colocar no nosso chat perguntas, que nós no final recolheremos e tentaremos responder a todas. E, para já, vamos começar então com a apresentação dos nossos oradores de hoje. Temos o António Araújo, que é fundador da Progest, uma empresa que já foi criada em 2001. António tem uma carreira de mais de 20 anos de experiência, que abrange diversas áreas de atuação, onde está com gestão financeira, gestão de projetos financiados, contabilidade, fiscalidade e também é diretor administrativo e financeiro de várias empresas, mas também tem contribuído de uma forma especial para o setor empresarial através de um papel ativo como formador. Já o Orlando vai representar a Nvantes, aliás, é o cofundador e CEO da Nvantes, uma fintech portuguesa, Orlando Costa. Acumula 15 anos de experiência profissional, com larga experiência nas áreas de marketing, comunicação, gestão de compras e assessoria de investimentos. E, para além disso, também foi professor associado do IPCA, lecionando a Unidade Curricular de Transformação Digital nas Organizações Financeiras. Começo então por lançar aqui o desafio ao António Araújo e, tendo em consideração o tema do nosso webinar, onde vamos falar das vantagens da transformação digital na gestão das empresas, o desafio que eu coloco ao António é que nos identifique quais são os principais benefícios, peço desculpa, que podemos destacar neste âmbito. Muito bem, muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer a presença de todos os que estão neste evento. Pedia para me deixares partilhar então a minha tela. Obrigado. Antes de mais, o que é isto da gestão? Isto da gestão é um chapéu muito, muito grande e às vezes acaba por ser algo muito abrangente. A gestão compreende uma série de desafios ao empresário, ao gestor, que não é só aquilo que às vezes pensamos que é. A gestão engloba tudo, desde gestão estratégica, recursos humanos, a parte comercial, a parte da organização, produção da empresa e a parte dos controlos de gestão da empresa, assim como a gestão de resultados e a própria gestão financeira mais propriamente dita. Hoje focaríamos, se calhar, mais na gestão financeira, até porque é a que eu mais gosto, ainda por cima. Na gestão financeira, o que é que nos compete enquanto empresários, enquanto financeiros, fazer numa empresa? Para além de fomentar as ferramentas de gestão para a empresa, as ferramentas de gestão da empresa, bom, desde a contabilidade, a mais tradicional contabilidade, porque é lá que está o manancial da informação da empresa, a gestão e a otimização fiscal, como é óbvio, não preciso sequer de explicar muito bem esta, porque toda a gente sabe o que é que isso quer dizer. E depois temos aquilo que é uma gestão de custos, que deve ser calculada na empresa, controlos de gestão de tesouraria financeira, gestão previsional ou de orçamentos e aquilo que é a gestão de todos os investimentos e financiamentos de uma empresa. Isto são os desafios e as áreas de atuação da função financeira numa empresa agora e no futuro. Ora, isto da função financeira da empresa requer, mais do que nunca nos tempos atuais, uma transição digital. Esta transição digital é fundamental para qualquer empresa, porque, na realidade, podemos resumir isto como aquisição de ferramentas de gestão para que nós sejamos o mais práticos e eficientes numa gestão de uma empresa. Ok? Portanto, são as ferramentas de gestão, a nível de softwares e de plataformas digitais à nossa disposição, que nos permitem fazer uma melhor gestão das empresas. Entre alguns benefícios para a gestão das empresas, temos, sem dúvida, a eficiência operacional daquilo que são as reduções de custos, daquilo que são as otimizações de processo e procedimentos. As plataformas digitais também nos permitem tomar decisões cada vez mais informadas, mais atuais, mais otimizadas. Temos os dados sempre à mão em tempo recorde, porque antigamente as coisas demoravam muito mais tempo para chegar ao decisor ou ao gestor. Redução dos custos operacionais, portanto, o custo de aquisição da informação, como costumo assim chamar, o custo de angariação da informação para a parte financeira, torna-se muito menor, torna-se muito mais rápido e nós conseguimos alocar os recursos de forma muito mais eficiente para aquilo que é as operações de gestão e as operações de gestão financeira.
A segurança das informações é fundamental em qualquer ferramenta digital, em qualquer plataforma digital, em qualquer software que usemos na gestão. Obviamente, a segurança é primordial, é fundamental, porque à medida que nós temos estas facilidades de acesso à informação, também temos que as acompanhar com segurança da mesma informação. O acesso a dados em tempo real é algo que é fundamental para qualquer gestor, fazer a gestão eficiente da sua empresa e, portanto, nesse domínio é muito importante nós termos os dados sempre on time e sempre presentes junto dos nossos dispositivos, no caso. Portanto, eu gosto de ter sempre a informação das minhas empresas pronta, atempada, em tempo real e em qualquer lugar. E em qualquer lugar. Hoje em dia é indispensável para qualquer gestor esta flexibilidade de atuação. Depois, a troca eficiente da informação, ou seja, a tecnologia, as plataformas digitais, os próprios softwares também, permitem-nos cada vez mais trocar de informação de forma muito rápida, célere, eficiente e correta entre colaboradores, entre parceiros, entre consultores, auditores ou contabilistas com os empresários. E esta aceleração, digamos, de partilha da informação mais instantânea permite-nos ter, na realidade, uma gestão mais atempada, uma gestão mais eficaz e eficiente. Ok, Raquel? Sim. Espero ter esclarecido. Eu vou passar agora também o desafio ao Orlando. Portanto, de que forma é que esta transformação digital pode ser suportada em alguma legislação atual, se há algum enquadramento então desta transformação digital? Olá, bom dia a todos. Espero que me estejam a ouvir e é só pedir para me confirmarem, porque isto da tecnologia tem muita virtuosidade, mas podemos correr o risco de estar a falar sozinhos. Perfeitamente. Portanto, ok, estão a ouvir. Muito bom dia a todos, então. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e também, na prática, por esta coordenação que está a ser feita pela Progest e pela NBanks. Essencialmente, é uma ótima pergunta, sendo que é importante fazer este tipo de preâmbulo para que não haja qualquer tipo de engano de percepção. Muitas vezes pensa-se que a transição digital basta, na prática, digitalizar papéis. E não é de todo esse o processo. Quando se fala em transição digital, passa naturalmente por digitalizar processos, não só apenas documentação, mas também processos, acelerar acerto, ou se quiserem, assertividade de processos, eliminar ao máximo o potencial erro humano e gerar níveis de eficiência máximas. É sem dúvida inquestionável falar de transição digital, de gestão de tesouraria e gestão financeira sem falar de Open Banking. E, portanto, um dos temas, eu diria, fundamentais para que as empresas possam ter um nível de eficiência máxima ao nível de tratamento de gestão de tesouraria é falar forçosamente do Open Banking e o seu enquadramento legal, que vem facilitar todo o processo de angariação de dados de âmbito bancário e outro tipo de informação de outra natureza. Eu ia pedir para me poderem dar acesso de partilha, não sei se já está... Já está, Orlando. Ok, obrigado. Vou agora a partilhar e pedir que me confirmem se estão a ver, penso que sim. Perfeito. Ok, ótimo. Portanto, damos as boas-vindas para esta ação, como já foi falado. Vamos agora apresentar as mais-valias do movimento do Open Banking. Fazemos questão de esclarecer porque há muita iliteracia neste sentido. E até por uma questão de survey, uma questão de inquérito, quase que me apetecia perguntar a quantidade de convidados nossos que já ouviram falar deste tema e até que ponto estão devidamente familiarizados com este tema do Open Banking. Como achamos que é algo que temos o dever de reforçar conhecimento, atrevo-me a investir pouco tempo, mas essencial, para vos explicar o que é o Open Banking, o que é, a sua evolução e que tipo de casos práticos é que podem existir à volta desta temática. O Open Banking oferece uma grande oportunidade de construir um atrativo e moderno modelo bancário para empresas, contabilistas, auditores e instituições financeiras, já para não falar do âmbito particular, mas que não nos traz hoje a esta discussão. Na prática, permite a entrada de novos players no ecossistema bancário e, com isso, promover inovação e novos modelos de negócio. Ou seja,
todos estávamos habituados que, eu diria quase de forma tácita, estávamos a aceitar que o monopólio de dados estivesse instanciado nos bancos. Era uma prática comum desde séculos, não é? Que é das atividades mais antigas, e, portanto, estávamos quase que obrigados a perceber que o monopólio de dados estavam instanciados, estavam localizados apenas nos diferentes bancos. O que, naturalmente, durante séculos, acabava por, diria, provocar entropias e dificuldade de agregar toda essa informação, estando sempre pendentes das entidades bancárias. Ora, o Open Banking veio, no fundo, proporcionar, através de uma doutrina legal, iniciada no espaço europeu, como já vos vou explicar, que, na prática, significa que os bancos são obrigados a fornecer esses dados a favor dos seus clientes e eles terem liberdade de escolha para poder integrar essa informação em qualquer plataforma devidamente autorizada para esse efeito. Ora, o que é que significa isto? Se calhar começam a surgir das vossas mentes brilhantes e questões que possam colocar, que é, então, peraí, Open Banking significa ter informação bancária agregada e independente, fácil de consultar, analisar e trabalhar com base nas diferentes entidades financeiras? Há um modo seguro de partilha de informação entre clientes e terceiros? É uma das questões que se coloca. Até que ponto os dados, a partir do momento que possam estar localizados ou descentralizados das entidades bancárias, há uma plataforma de comunicação que possa ser segura? É possível integrar essa informação em qualquer software através da APIs, através do modo no protocolado de comunicação? É possível facultar o software em que, por exemplo, um consultor, um contabilista, um auditor possa ter uma plataforma que facilite a integração de dados e com isso queimar etapas que vocês sabem, todos os respectivos profissionais desta área, sabem a quantidade de tempo que se perde a aguardar informação. Eu diria que quem é profissional da área de contabilidade e auditoria, esta é uma grande dor, que é aguardar pela informação. Porque a partir do momento que ela chega, a partir daí faz o as usual, faz aquilo que é o habitual. Agora, até lá, a quantidade de vezes temos que interagir, ligar a alguém para que essa informação seja disponibilizada. Ora, tudo isto, naturalmente, enquadra-se no Open Banking, capacidade de resposta para essas perguntas, e, naturalmente, estabelecer inovação em sistemas de recebimentos e pagamentos, porque, como vocês estão percebendo todos os dias, começam a surgir as chamadas fintechs, que começam a prestar serviços de âmbito bancário, não sendo forçosamente entidades bancárias. Pronto. E, portanto, na prática, o Open Banking já é antigo, apesar de tudo, surgiu antes de 2009 com a inovação interna no Reino Unido. Depois houve a necessidade de, se quiserem, haver uma disciplina da forma como toda a informação era angariada, porque o início foi através de ferramentas, diria, primárias, do web scraping e pouco mais. Houve então o surgimento de uma diretiva que, no fundo, permitia que toda esta informação pudesse ser partilhada em ambiente seguro, uma primeira diretiva que abriu para o espaço europeu, portanto, vindo do Reino Unido para todo o espaço europeu, e em 2018 surgiu a PSD2, Payment Services Directive, que significa o novo rumo do Open Banking e que, felizmente, já está a alastrar para diferentes partes do mundo. O Open Banking é uma realidade cada vez mais constante e daqui a 3, 4 anos vão assistindo que começa a ser global. Portanto, em casos práticos, significa que uma multinacional, por exemplo, com 30, 40 países onde está precisamente representada, pode ter em tempo real toda essa informação agregada numa única plataforma. Parece impossível, mas já é possível e cada vez vai sendo uma realidade, o que significa, indo de encontro às palavras do António, significa que ter tempo real hoje é decisivo e muito mais quando se fala em limites geográficos, que neste momento começa a não existir. É importante ter a percepção que vantagens é que o Open Banking pode acarretar. Entre vários, claro, há uma que é novas fontes de receita, porque é uma virtualização do novo modelo de negócio, redução de custos operacionais, só para terem ideia, e eu pessoalmente lido com muitos casos desses, significa que pode ser possível deixar de ter recursos humanos altamente qualificados a fazer trabalhos básicos, para passarem a ter trabalhos de alta interpretação e qualitativos para poderem não só previsionar campos e processos, como também antecipar cenários, não tendo que ter entregue a pessoas altamente qualificadas a tarefa de agregar informação básica, desde ir ao home banking, extrair ficheiros, introduzir em algum local, todo esse processo que sabemos que ainda é bastante arcaico.
Depois, esta capacidade de, no fundo, poder permitir o acesso centralizado, inovação e reforço de segurança mandatadas pela regulação e também permitir uma maior personalização de navegação. É importante também terem a percepção que, naturalmente, com esta inovação, há um novo tipo de comportamento do chamado cliente. O cliente passa a ter mais, diria, capacidade de decisão, maior liberdade de escolha, mais crítico, mais exigente, consegue comparar e tomar decisões com um conjunto de layers de dados cada vez mais de fácil acesso. E também do lado dos bancos há uma transformação forçada, porque os bancos são obrigados a adaptar-se a uma nova, eu diria, uma nova realidade. Ou seja, a ideia-chave é que o Open Banking é obrigatório. Portanto, os bancos nem sequer têm possibilidade de rejeitar partilhar dados. É obrigatório, os bancos são obrigados a partilhar dados em ambiente seguro, em entidades fintechs, como é o nosso caso, que têm tecnologia avalizada e autorizada pelas entidades devidamente competentes para fazer essa regulação. Portanto, não se pense que isto é ao livre-arbítrio, há vários processos que têm que ser feitos, mas que permite essa descentralização de dados. Por último, só para partilhar um pouco a ideia da forma como os bancos olham para esta realidade, como vocês devem imaginar, à imagem do que acontece em outros modelos de negócio, como, por exemplo, o tipo de provocação que fez modelos de negócio como a Uber e outros casos em que quase que se quebra um paradigma de um setor que estava fortemente consolidado em algo que eles achavam que nunca iria mudar. Os próprios bancos acabam por ter aqui um papel de perceber que algo vai ter que acontecer para que se evite que haja uma transformação severa e que, de certa forma, os obriga, inclusivamente, e eu acho isso benéfico, a terem que revolucionar o seu próprio modelo de negócio. Isto é um inquérito que a Roland Berger fez aos bancos, portanto, uma entidade consultora, e é interessante os bancos responderem a dizer que olham para o Open Banking não forçosamente apenas como uma ameaça, mas também como uma necessária transformação no seu modelo de negócio e, inclusivamente, e eu faço-me valer aqui deste último diagrama que tem aqui à direita, eles acham que o futuro posicionamento de sucesso vai passar por plataformas ou modelos de negócio que entendam o cliente. E isso é fundamental. Ou seja, um dos fatores críticos da tecnologia é adaptar-se a cada caso. Enquanto que antes tínhamos modelos de negócio, desculpa lá falar assim, mas quase de mass market, que era o mercado tinha que se adaptar a quem prestava serviços, hoje mudou e hoje é o prestador que tem que se adaptar às diferentes realidades e personas do modelo de negócio. E a tecnologia permite isso e, portanto, é interessante perceber que quem vai ganhar este negócio, este modelo, vai ser as entidades que se adaptam, que são flexíveis e que percebem o cliente melhor do que qualquer outra entidade. Sim, Orlando, obrigada pela explicação do que é o Open Banking, mas falando de casos mais concretos, como é que se processa a utilização da plataforma? Ok, então aqui eu vou só fazer aqui uma mudança, vou interromper a partilha do PowerPoint e passar aqui para uma navegação que é importante dar esse enquadramento já agora, que é um dos aspectos que nos parece relevante é passar da teoria à prática. Eu vou-vos mostrar aqui o que é o use case, do que é de que forma o Open Banking pode ser aplicado na prática para as empresas, usando obviamente aquilo que eu mais conheço, que é a nossa plataforma de N-Banks, mas fazendo nota que o Open Banking é um movimento aberto. Portanto, isto significa que é algo que pode ser facilmente perceptível por qualquer tipo de percepção que não passa apenas pela N-Banks, sendo que, naturalmente, é mais fácil explicar use cases, casos concretos, como tu estás a perguntar, neste caso concreto, Raquel, e então eu vou partilhar aquilo que é uma navegação simples, para terem uma percepção do que é que normalmente significa ter Open Banking ou transição digital na gestão financeira de empresas. Penso que já estão a ver. Eu vou-vos fazer uma demonstração rápida, só para terem uma percepção entre várias, mas eu vou ser muito sintético, do que é que significa adotar este tipo de tecnologia, o Open Banking, facilitar a transição digital de gestão financeira e de gestão de tesouraria. Imaginemos todos que somos um CFO ou um gestor de tesouraria da empresa Alfa, ok? Portanto, esta empresa, o nome indica, obviamente, isto é uma demo, é uma demonstração, portanto, são dados que não são reais,
mas que pretendem impactar para perceberem o que é que significa ter Open Banking. Portanto, vamos admitir que somos um gestor de uma empresa alfa e que tem várias entidades bancárias. É uma realidade comum a várias empresas. Como podem ver, muito rapidamente conseguimos perceber que o Open Banking consegue, no fundo, disponibilizar um ecrã com várias contas agregadas, ter saldos agregados e atualizados há 37 minutos, sendo que, por exemplo, eu posso atualizar aqui e fazer uma atualização neste mesmo instante em que estou a falar convosco. O que é que significa isto? Significa, por exemplo, só isto, reduzir tempo de consumo para alguém tratar de consolidação bancária, portanto, muitas horas que se pode poupar de forma diária, e mensal e anual. Depois ter, por exemplo, indicadores rápidos sobre o que é que entrou e saiu no dia de hoje, nos últimos 7 dias. Portanto, indicadores de alertas ou preocupação de tesouraria, para alguma situação que possa surgir enquanto eu tomo um café e percebo que há aqui qualquer coisa que eu vou ter que intervir neste dia, nesta manhã. Depois posso, por exemplo, entrar em mais pormenor em cada extrato e perceber quais são os diferentes movimentos que esta entidade tem ao nível de movimentos financeiros e bancários, neste caso. Por exemplo, no nosso caso, conseguimos aplicar o chamado inteligência artificial, que consegue perceber a leitura das transações, que tipo de entidade é que está em causa, e o sistema aprender. Portanto, no fundo, dar essa possibilidade da máquina aprender com aquilo que é a personalização de cada empresa, e aqui permitem-me uma expressão, é quase um salto quântico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que cada empresa, mesmo tendo a sua idiosincrasia, a sua forma de gerir, a máquina vai aprender para cada caso. O que significa que acelera aqui o processo de evitar que um ser humano esteja constantemente a fazer processos repetitivos, e aqui já entramos na robótica, no fundo, no chamado RPA, nos processos de automação, e liberta o capital humano para estar mais no lado da interpretação de dados. Depois, por exemplo, permite ter uma posição, imaginem, consolidada de todas as empresas do grupo. Vamos imaginar que nós somos o Jorge Soares, um CFO de 3 empresas. Vamos imaginar aqui em Portugal a Alfa, Beta, a empresa Beta e Masterclass. Eu consigo ter a agregação de todas as contas, que por exemplo, neste caso, é um grupo de 3 empresas que tem 11 contas, e dessas 11 contas foram atualizadas há 40 minutos, tem o saldo agregado atualizado e posso, por exemplo, fazer um fast update, ou seja, uma rápida atualização, e em segundos ter as contas todas atualizadas. Portanto, o Open Banking, na prática, um dos princípios base é esta facilidade de trabalhar dados como os bancos não proporcionam aos seus clientes de forma habitual, e esta inovação e esta modernidade que permite que, como o António estava a dizer, facilite o processo imensamente de ter dados mais atualizados, ter mapas de gestão e, inclusive, integrar mapas financeiros, por exemplo. Um dos desafios que todos nós sabemos que os CFOs ou gestores financeiros têm é a capacidade de perceber qual é o cash flow que a empresa tem em tempo real, ou seja, saber hoje como é que está a minha posição de liquidez imediata, que é uma das necessidades maiores que eu atrevo-me a dizer que um gestor financeiro tem. Ora, como devem adivinhar, por uma lógica de peças de puzzle, se eu tenho os dados agregados, se eu tenho posições atualizadas, consigo ter um cenário quase imediato do que é que significa ter um mapa de cash flow, por exemplo, em fevereiro de 2024. Isto é uma demo, obviamente, portanto não tenham em conta que isto são dados de produção, porque não são dados de demonstração, mas dá para perceber que, através das categorias que vão sendo identificadas, consigo hoje saber, por exemplo, que tem um cash flow positivo, e consigo ter essa percepção de que tudo está a correr relativamente bem, sendo que, sempre que necessário, se houver alguma transação não identificada, posso, por exemplo, fazer essa categorização através de um mapa que muito rapidamente consigo fazer a justa categorização, o sistema aprende e a partir daí acelera para que no próximo mês estas categorias possam não ser não identificadas. Muita coisa a falar, mas a primeira percepção que eu acho que é feliz é dar-vos a noção do que é um use case concreto, porque senão ficávamos apenas na teoria e era útil fazer essa percepção, essa posição. E já agora, quando se fala em Open Banking, é também importante falar do Open Finance, que é a capacidade de agregar dados para além dos dados bancários. E eu vou-vos exemplificar.
Por exemplo, significa que no mesmo hub, no mesmo espaço, eu posso integrar informações que normalmente tenho que recorrer, por exemplo, o Banco de Portugal, ter as posições de responsabilidade de crédito, saber quais são as contas oficiais, por exemplo, e vocês sabem, as pessoas que estão aqui convidadas que lidam com contabilidade e gestão financeira, sabem que muitas vezes damos instrução ao banco para encerrar a conta e isso não acontece. Ora, depois entra-se naquele impasse, mas porquê? Porque é que aconteceu? Mas qual é o meio de prova que tem? E aqui, através do Banco de Portugal, através da integração, por exemplo, que a Nubank se faz com o Banco de Portugal, consegue-se ter uma informação mais rápida e oficial sobre as contas que verdadeiramente estão ativas no sistema bancário. Depois, por exemplo, integrar o portal das finanças, ter um domínio completo de todas as responsabilidades que a empresa tem, quer a nível da AT, quer a nível de obter os documentos, por exemplo, aquela declaração de não dívida, que muitas vezes é habitual de se ter que pedir, tem que se ir ao AT, tem que se ir fazer a obtenção de dados, todo esse processo ser acelerado. Segurança Social, portanto, capacidade de perceber a declaração de não dívida, saber o que há os valores a receber, a pagar, por aí fora, e o e-fatura, portanto, todo o sistema contabilístico poder estar integrado. Foi uma amostra, mas que permite perceber que o Open Banking existe, que está ativo e que pode facilitar a transição digital das empresas. Obrigado. Obrigada eu, Orlando. Bem, isto leva-me a perguntar ao António como é que a Nubank, como é que esta plataforma pode impactar, como é que esta possibilidade pode impactar no dia-a-dia da gestão das empresas. Portanto, a Progeste desde sempre se posicionou como uma empresa com grande recurso a instrumentos tecnológicos, a softwares, a plataformas, desde a criação da empresa que nós temos usado isso para para a nossa utilização própria da empresa. Também convém, em preâmbulo, dizer que a Progeste, por motivos legais, não pôde fazer uma transição digital mais atempada, mais cedo, e apenas em 2020 é que a AT, a Autoridade Tributária, nos permitiu uma transição digital que nós desejávamos há quase 10 anos, ou seja, a contabilidade digital, que é o arquivo digital da contabilidade. E isso é um passo para nós fundamental na transição digital da nossa própria empresa, que nós estendemos à transição digital dos nossos clientes de contabilidade. Na parte do Nbanks, nós estamos a usar em termos internos no grupo Progeste, para a gestão financeira do grupo Progeste, há 1 ano e meio a plataforma Nbanks, com total satisfação. Há cerca de 8 meses, 7 meses, convidamos os nossos clientes todos de contabilidade e de consultoria financeira para aderirem, por nossa conta, à plataforma Nbanks. Ou seja, a plataforma Nbanks passou a ser o nosso centralizador de informação bancária e financeira. Como é que nós usamos a plataforma e quais são a importância da plataforma neste momento nos nossos serviços? A plataforma é usada para a contabilidade como informação imediata e on-time, online, entre nós e os nossos clientes de contabilidade, sobre toda a informação financeira das contas bancárias das empresas das quais nós somos os responsáveis de contabilidade. Ou seja, os clientes já não precisam de nos dar extratos bancários atrasados, os extratos bancários é quase um chinês, para entender aquilo que se passa num extrato bancário. Nós aqui sim temos extratos on-time, online, e temos os movimentos também muito mais cedo, sem esforço do cliente, e estamos ambas as partes a ver o mesmo extrato, os mesmos movimentos e a tirar as dúvidas que temos a tirar sobre qualquer movimento que não consigamos decifrar para podermos contabilizá-lo e registá-lo de forma mais adequada. A própria plataforma já faz um registro, com a sua inteligência artificial, já faz um registro mais afinado e sozinha, a dada altura, o que é excelente para todas as partes. Ou seja, descomplicamos muito na nossa contabilidade a parte que é a documentação financeira e bancária para as nossas contabilidades. Nos nossos serviços de consultoria de gestão, usamos a plataforma de forma ainda mais abrangente, ou seja, aí usamos não só os dados financeiros reais, como usamos os mapas de cash flows, forecast, controle orçamental, todo ele suportado na plataforma do nosso amigo Orlando e da Nbanks. Portanto, nós fazemos lá toda a gestão
bancária, toda a gestão financeira dos clientes nos quais estamos a prestar o serviço de direção financeira ou de apoio à gestão, como lhe quisermos chamar. Ou seja, nós conseguimos obter informação on time, online, nós conseguimos fazer uma gestão muito mais rápida, muito mais eficaz, perder menos tempo naquilo que é a aquisição da informação e dedicar muito mais tempo àquilo que é a decisão, aquilo que é o conselho de gestão e aquilo que é a gestão financeira efetiva, eficaz e rápida, porque nós temos toda a documentação, toda a informação disponível. Temos a informação financeira, temos a informação bancária, temos os cash flows, temos o orçamento controlado da empresa, temos os controles de custos da empresa controlados e temos ainda mais os mapas de responsabilidades tributárias da AT, temos a segurança social também online, com esta plataforma, e temos uma coisa que o Orlando não falou, que nós estamos a usar cada vez mais, a nível interno, e vamos convidar os clientes também a usar, que é a agenda financeira. A agenda financeira com os mapas de cash flows dá-nos uma combinação de previsibilidade futura financeira da empresa. Ou seja, eu consigo não só dizer os cash flows que eu tive em janeiro ou fevereiro, como consigo já antecipar os cash flows expectáveis, ou seja, aquilo que vai ser o comportamento financeiro expectável para os próximos meses ou meses, conforme a capacidade que eu tenha de previsão, mas consigo, com a agenda financeira e com os cash flows da NBanks, fazer essa previsibilidade daquilo que vai ser as necessidades financeiras futuras da empresa, de uma qualquer empresa, para os próximos tempos. E com isso, a calcular os instrumentos de financiamento, a calcular os cash flows, a calcular a gestão de tesouraria para que se faça uma gestão financeira muito mais ativa, muito mais rápida, muito mais eficaz. Portanto, isto é aquilo que nós chamamos a transição digital da parte financeira das empresas, que nós já implementamos em todas as nossas consultorias. Muito bem, António, obrigada por compartilhamento desta informação. Eu não sei se Orlando Sim. tenha mais alguma coisa a acrescentar e ia mesmo colocar essa questão. Sim, no fundo é só também dar a percepção. Estamos num mundo de alta velocidade e o IA tem sido um indutor de velocidade para coisas boas e menos boas, mas felizmente na parte financeira tem sido muito mais proveito do que situações difíceis. É difícil, como estamos a ver, é mais do social media, vídeos falsos, enfim, todo esse cenário. Mas aplicar a robótica e a inteligência na parte financeira, para quem está nesta área, sabe o que é que significa, que é, não estamos aqui a falar de substituir pessoas, mas sim qualificá-las. É um ponto sagrado que faz com que, inclusivamente a nível de motivação, pessoas que têm que passar o dia a fazer trabalhos básicos, sendo que é necessário ter elevado nível de qualificação, passam a estar mais capacitados para poder ter mais liberdade de poder construir mapas de antecipação, como disse o António. Inclusivamente, hoje, por exemplo, na NBanks já nos é possível ter um sistema de automação que permita identificar, por exemplo, os ordenantes, ou seja, identificar quem pagou através de transferências SEPA, transferências bancárias. O que é que isto significa? Significa que em vez de ter uma pessoa que todos os dias tenha que vasculhar quem é o cliente que pagou por transferência bancária, permite já automatizar processos de saber quem pagou e automaticamente emitir recibos que comprovem esse pagamento. Portanto, é importante passar essa mensagem de que é mesmo uma qualificação, um step forward na gestão financeira, que passa inclusivamente não por substituir pessoas, pelo menos esse não é o meu paradigma, e o do António também não, portanto, das entidades em causa, mas sim qualificar as pessoas para aquilo que realmente interessa, estar próximo do negócio, estar próximo dos clientes, perceber cenários, exportar, perceber que novos mercados podem existir e capacitar empresas para impulsionar o seu negócio e não apenas gerir o dia-a-dia. Era só essa nota. Ganharmos tempo para aquilo que realmente interessa também. É isso. António, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Dar-nos mais tempo para pensar verdadeiramente a gestão das empresas. São ferramentas que nos libertam para a efetiva gestão, que essa tem que ser do humano, tem que ser de consultor. Eu iria lançar agora o desafio aos nossos participantes. Não sei se alguém quer colocar alguma questão, poderão fazê-lo através do nosso chat ou até mesmo colocarem a questão diretamente. Não sei se há alguma questão que se alguém quer colocar.
Eu, enquanto ninguém avança, e eu gostaria de fazer, de facto, aqui uma pergunta que é: quanto tempo, em média, pode demorar um processo destes a ser implementado numa organização? Mas lanço o desafio para quem quiser também colocar questões. A É liga- a pergunta ligação, a para o ligação de António? plataforma online é instantânea, não é, Orlando? A implementação e adequação aos processos internos da empresa, em 2 semanas, 3 semanas, fica a funcionar adequado a cada empresa. Isso. Sim, sim. Ou seja, um dos processos que habitualmente ocorria no passado e quem lida com isso sabe era instalar um ERP, um software, normalmente on-premise, ou seja, com base em servidores locais. O que é que impactava? Vocês todos sabem que antes das soluções cloud eram uma tormenta, de ter que haver ações físicas, presenciais, haver pessoas a deslocar-se de Bragança até ao Algarve e vice-versa, já para não falar das ilhas, naturalmente. Portanto, havia aqui esse processo que agora soluções de cloud impactam de forma positiva e tudo isto pode ser facilmente ultrapassável. Como disse o António, por exemplo, no nosso caso, a ação é imediata em termos de adesão ao serviço cloud, portanto, através de uma conta cloud instanciada através de uma conta cloud, que no nosso caso está no serviço da Microsoft Azure, que significa que qualquer um de imediato passa a ter uma subconta de cloud. Depois, obviamente, a própria adaptação, hoje as tecnologias acabam por facilitar o processo de entender e navegar quase de forma natural. E aí, por exemplo, a Apple foi uma pioneira na forma como concebeu o software quase intuitivo, foi uma pedrada positiva para que quem faz software tenha em atenção a usabilidade facilitada e não ser aquele mapa quase de replicar Excel, como vocês ainda hoje podem ter alguns softwares que ainda apostam nisso. E, portanto, a própria usabilidade hoje é muito mais virada para a intuição ser mais facilitada. E como diz o António, diria 2 semanas é o máximo de possível instalação deste tipo de conceitos, deste tipo de tecnologia. Tenho aqui outra questão para colocar, portanto, e agradeço aos participantes. A questão que foi colocada é: qual o custo da adesão à plataforma NBank? Ok, isso está perfeitamente publicado de forma pública, passa a redundância, no nosso website, nbanks.net. Eu gostava de explicar que às vezes até nos ajudam quase a passar a mensagem de que a NBanks é quase uma Netflix do Open Banking, ou seja, em poucos minutos consigo aderir, desde 12,99€ ou 12,90€ por empresa até 49,90€ de acordo com a complexidade que se pretende instalar. Como é natural, muito à imagem de uma Netflix, se vocês quiserem mais monitores, mais ecrãs, mais pessoas para visualizar, pagam mais. Aqui é exatamente a mesma lógica. Portanto, o custo mínimo são 12,90€ e podem passar para, imagine, 49,90€ de acordo com a estrutura empresarial, isto por empresa. Depois há o chamado Banking as a Service, porque como devem imaginar, as fintechs, não sendo bancos, podem prestar serviços bancários. Então aí pode-se originar serviços personalizados que dependem da realidade de cada empresa. Mas sempre a falar de preços perfeitamente competitivos. Portanto, não estamos a falar de preços, por exemplo, que todos sabemos de algumas software houses que aplicam preços agressivos, porque a lógica é massificar, tornar simples, como o António falou, keep it simple, fazer isto muito simples, fazer com que a adesão seja rápida, a utilidade rápida e não seja quase preciso um mapa de navegação nos softwares, como às vezes é preciso. Também vejo aqui uma pergunta, se dá para todos os softwares, certo, Raquel? Era a pergunta que eu ia fazer a seguir. Ok, então, ok. Posso então responder. Por exemplo, no nosso caso, e é particular, mas eu só respondo por nós, desde o início que pensamos em poder exportar isto e integrar em qualquer software. Portanto, sim, a resposta ao João Paulo Diniz, a quem eu agradeço a pergunta, é que sim, tudo isto é integrável em qualquer ERP. Nós temos, no nosso caso, temos uma sandbox, ou seja, um espaço para que os clientes ou implementadores possam estudar a nossa tecnologia e a nossa integração. E depois há duas opções. Ou o cliente tem uma equipa técnica que estuda a nossa sandbox, a nossa tecnologia e integra,
e, portanto, pede apenas para ativar a API, porque isto são dados que têm que ser seguros, portanto, nós temos que ter sempre esse cuidado de saber quem é que pede e toda essa necessidade de segurança. Já agora dou-vos nota que, inclusivamente, nós, até pela minha formação bancária, como a Raquel falou, eu estive sempre na área, mais recentemente na área de tecnologia, e sei bem da sensibilidade dos dados. E, inclusivamente, por exemplo, no nosso caso, um cliente pode limitar o acesso aos dados bancários por IP. Por exemplo, no limite, imaginem, uma equipa, uma empresa pode dizer que só através daquele IP é que acedem a esta plataforma. E a integração de dados é igual, portanto, só através de uma autorização é que alguém tenha uma chave API NBanks e integra em qualquer outro software. E, portanto, para responder ao João Paulo, sim, dá para integrar em qualquer software. A diferença é se o nosso, imaginem, se o cliente tem um implementador, pode ele fazer o processo sozinho. Se precisar de ajuda, temos um módulo de integração que permite ter quase a chave na mão e o cliente poder ter essa integração em PHC, em Primavera ou qualquer outro tipo de ERP, que neste caso concreto temos parceiros que permitem implementar em PHC, SAP, Sage e Primavera. Sendo que a API pode depois ser integrada em Power BI, da Microsoft, enfim, qualquer outra tecnologia. Muito bem, obrigada, Orlando, obrigada pelo esclarecimento. Eu não sei se mais alguém tem alguma questão para colocar. Não havendo questões, eu vou agradecer a participação de todos, a participação dos nossos oradores e dos participantes aqui. Informação durante questionaram-nos se nós íamos partilhar as apresentações. Iremos partilhar as apresentações com todos e também a gravação do webinar. Alguma questão que nos queiram, eu vou enviar por e-mail, alguma questão que nos queiram colocar, poderão contactar-me diretamente, quer através do meu e-mail, que é raquel.torres@progesto.com.pt, ou através do meu telefone, que é o 96 11 47 200. Eu vou partilhar aqui também no chat. Alguma questão, por favor, disponham, e estamos aqui, como é óbvio, como sempre, disponíveis para vos ouvir e para esclarecer as questões que pretenderem. Muito obrigada pela participação de todos e tenham um ótimo dia 29 de fevereiro, porque só vamos gozá-lo daqui a 4 anos. Portanto, muito bom dia e obrigada pela... E é o aniversário do Paulo Futre, só para dar a nota. Okay. Um grande atleta. Bem, obrigada e até à próxima. Obrigado a todos. Obrigado, bom dia. Deus, bom dia. Bom dia.